não é? E é exatamente o dia que eu estou passando a prova. Vocês peguem essa aula com a de segunda-feira, que vai dar exatamente a resposta de um terço da prova, porque a questão ela se desenvolve em 3 espécies de demandas. Dessas 3 espécies de demanda, tem 2 temas a ser tratados. Um é o objeto da ação civil pública, quanto à pretensão. Artigo 1º, artigo 3º, artigo 21 da lei, para dizer os artigos, mas não é para botar só isso numa prova, né? Lógico. Esse aqui é o dilema. Você tem que falar tudo que eu falei sobre o objeto. A questão da evolução do objeto, quando foi criada a ação civil pública, qual era o objeto da ação civil pública, depois alterado por força de lei, alterado na Constituição Federal, são dados e elementos. Aí veio o artigo 3º, tem o artigo 3º para complementar o artigo 1º, e veio o artigo 21 para dar total e absoluta possibilidade da ação civil pública em toda e qualquer espécie de direito coletivo. Mas isso teve uma evolução, isso tem que ser dito, tem que ser esclarecido, tem que ser discorrido, né? Bom, a partir do artigo 11 da lei da ação civil pública, eu falei dos efeitos da sentença, que é o objeto contra o resultado. O objeto contra o resultado é o quê, professor? Os efeitos da sentença. Vou repetir. O objeto contra o resultado é o quê, professor? São os efeitos da sentença. Efeitos da sentença que a gente já deu, olha, há bastante tempo. E eu venho falando, repetindo, efeitos principais, efeitos acessórios. Quando é que eu estou diante da lei da ação civil pública, diante de efeitos principais e de efeitos acessórios? Tudo isso que eu estou dizendo repete-se na ação popular. Tudo isso que eu estou dizendo repete-se na ação de improbidade administrativa, e cada uma tem objetos distintos e efeitos distintos, certo? Alguns efeitos coincidem, mas só alguns coincidem, nem todos coincidem, quanto aos efeitos da sentença. Esse aqui é um detalhe importante e interessante. E também até quanto ao objeto, quanto à pretensão. Mas todos têm peculiaridades próprias e todos têm objetivos, além do objeto, objetivos distintos. Eu venho falando isso o tempo todo, né? Bom, aí hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar bastante a questão do objeto da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão. Vamos trabalhar aqui o artigo 2º ao artigo 8º. No artigo 9º todo é o objeto quanto à pretensão, logicamente conectando com outros dispositivos que a gente está vendo e vai ver agora, para poder configurar a hipótese de um ato de improbidade administrativa que está definido esse ato, tanto no artigo 9º, uma série de atos definidos no artigo 9º, no artigo 10º e no artigo 11º. Aí é o objeto quanto à pretensão de uma ação de improbidade administrativa, no que diz respeito ao núcleo da lei, quando fala desses objetos, logicamente conectados com outras situações que nós vamos sempre falando, que eu vou explicando, certo? Pois bem, visto isso, no final eu vou dar mais alguns dados, alguns elementos para se trabalhar essa questão da prova, para vocês, sei lá, uma hora entender como o que eu estou dizendo, eu não sei, eu estou sendo muito incompreendido na forma de compreensão do que eu falo, eu acho, não sei. Bom, aqui nós temos, por exemplo, nós vimos trabalhando com a lei de improbidade administrativa, trabalhamos com relação à Constituição, a base principiológica da lei, da Constituição. Depois trabalhamos com a própria lei, como foi que surgiu a reforma que houve agora, nesse artigo 1º, uma reforma que trouxe a cabeça do artigo mais 8 parágrafos, né? Parágrafos esses que cuidam de vários temas a respeito de aspectos gerais da teoria, até da teoria geral do direito, até da questão da interpretação, da forma de interpretar a norma, tudo isso é trabalhado nesses parágrafos 8º, né? E aí vem o artigo 2º e diz o seguinte: para os efeitos desta lei de improbidade administrativa, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo com a administração pública, mandato, exerce o quê? Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei.
No artigo 1º, nós tivemos o quê? Nós tivemos também, nos parágrafos 5º, 6º e 7º, nós tivemos as entidades da administração pública, as entidades privadas, todas as entidades que, de uma forma ou de outra, ou são entidades públicas, ou são subvencionadas, ou recebem convênios, ou são subsidiadas e assim por diante, com relação ao dinheiro público, a valores públicos, né? Bens ou valores, e principalmente dinheiro, em matéria de contratos, de subvenções, etc. Uma série de entidades privadas, série que eu digo que são milhões no Brasil, elas trabalham, às vezes, com atividades públicas, e mesmo sendo privadas, sofrem ou podem sofrer os efeitos do controle externo do poder público e mais, dentro desse controle externo, uma ação de improbidade administrativa, como pode ser uma ação popular, como nós já vimos, né? Aí aqui nós temos o quê? As entidades que podem ser vítimas de uma lesão ao seu patrimônio. Essa é uma questão do artigo 2º da lei, que tem muito a ver com aquela questão do artigo 1º da lei 4717. Olha, às vezes se identifica, né, determinadas situações da ação popular, não é? Por quê? Porque lá visa reparar o dano, cessar a continuidade do ilícito. Aqui visa reparar o dano, cessar a continuidade do ilícito e sancionar o agente público. Por isso que nesse artigo 2º ele está trabalhando aqui, enquanto no artigo 1º, parágrafo 5º, 6º e 7º foram as vítimas, que são as entidades público-privadas, e aqui nós temos o quê? Os sujeitos passivos da ação de improbidade administrativa. No artigo 2º, sujeitos passivos. Quem são? Os agentes públicos em geral, agentes políticos, servidor público, e todo aquele que, de uma forma ou de outra, possa ser investido e ingressar na atividade pública, remunerado ou não. Não remunerado pode ser aí quem, professor? Não remunerado pode ser os mesários e membros de mesa apuradora, receptoras de voto. Aquilo dali é um cargo público que a pessoa está exercendo naquele dia da eleição, certo? Os jurados no júri, gratuitamente, o período que for o júri, eles estão exercendo uma atividade pública, tá vendo? E se praticarem um dos atos previstos no artigo 9º, 10, 11º, eles estão sujeitos à ação de improbidade administrativa também. Então, nesse artigo 2º, compreende isso. E diz no parágrafo 1 desse artigo 2º, no que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas na lei o particular, olha, até o particular, pessoa física ou jurídica. Agora, a lei inclui a pessoa jurídica como sujeito passivo da ação de improbidade administrativa, que não tinha na outra lei. Mas eu vou falar alguma coisa a respeito desse problema das pessoas jurídicas, que celebra com a administração pública convênio, olha, mesmo sendo privada, mas celebra convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Qualquer ajuste administrativo que implique em repasse de valores da administração, mesmo para a entidade de direito público, certo? Seja entidade pessoa jurídica, seja uma pessoa física. Às vezes também uma pessoa física pode receber subvenções, um pesquisador, um estagiário, tudo isso recebe, minha gente, no poder público, certo? Muito bem. Aí o artigo 2º. Aí ainda vem o artigo 3º dizendo: as disposições desta lei são aplicadas no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público. Olha, o artigo 2º, em seu parágrafo, cuida de agente público em todas as circunstâncias, certo? Inclusive de pessoa jurídica e pessoa física. Segundo, remunerado ou não remunerado. Exerce toda e qualquer espécie de investidura no poder público. Agora, no artigo 3º, nós temos o quê? Aquela pessoa que não é agente público. Olha aí. Mesmo não sendo agente público, mas ela induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. O que pode isso acontecer? Isso pode acontecer com despachante, com globista, com, sei lá, com alguém encarregado de despachar, de acompanhar processos administrativos, de licenciamentos, de autorizações para isso, para aquilo, aquilo outro, de
construções, empreendimentos e por aí afora. Essas pessoas são pessoas, às vezes, vinculadas ou não vinculadas, ou foram contratadas pela pessoa que vai contratar com o poder público. E elas vão acompanhar processo, licença, autorizações, etc. E podem induzir o servidor público, pode induzir o agente público a praticar um ato de improbidade, certo? Mesmo nesta hipótese, ele vai se equiparar, certo? E vai responder ou vai estar sujeito às sanções desta lei, certo? Ou se ele não induziu, mas ele dolosamente, o agente público teve a iniciativa, não foi induzido, teve a iniciativa e ele dolosamente participa como agente público da prática do ato de improbidade. Então, aqui nós temos mais uma parcela de quê? Dos sujeitos passivos da ação de improbidade administrativa. Agora, o parágrafo 1º diz: os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, aqui é quando o sujeito passivo, quem está recebendo o benefício, é uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Eu já falei que as empresas podem ser agora sujeito passivo na ação de improbidade administrativa, como nós vimos no artigo anterior. Não responde, essas pessoas, sócios, cotistas, diretores, colaboradores, não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Quer dizer, o ato foi imputado à pessoa jurídica, que foi quem foi beneficiada, recebeu o benefício, é quem vai realizar o empreendimento, etc, etc. Aí, em regra, os sócios, os diretores, colaboradores, em regra, não respondem pela ação de improbidade, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, casos em que responderão nos limites da sua participação. Aí sim, se eles tiverem participado, mas às vezes, o que acontece? Eles podem até não estarem sabendo, nem sequer sabendo, que o despachante, o lobista, o encarregado de acompanhar o processo está praticando atos de improbidade lá, e ele não está nem sabendo. É incluído na ação apenas por ser diretor da empresa, sócio, por ser um colaborador da pessoa jurídica, é incluído só por essa circunstância. Aí aqui diz, não, em regra não é incluído. Agora, precisa que comprove que ele teve participação e recebeu benefícios diretos, porque se foi só a pessoa jurídica, só quem responde é a pessoa jurídica. E ele responde por benefício direto quando, dentro, aliás, dos limites da sua participação. Então, ainda tem todo esse acervo de dados e informações aí para responsabilizar um sócio cotista, ok? As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.486. Esse parágrafo é fantástico. Esse parágrafo 2º, do artigo 3º, que é o quê, minha gente? Disciplinar uma coisa que eu, inclusive, nas aulas anteriores à existência dessa lei, até o semestre passado, eu falava bastante sobre esse aspecto. É que nós tínhamos, na lei da ação de improbidade administrativa anterior, não existia a previsão legal de incluir pessoas jurídicas no polo passivo de uma ação de improbidade administrativa. Mas a jurisprudência, da forma mais estabanada que eu considero, incluía as pessoas jurídicas. E depois, em 2013, veio ser criada essa lei 12.846. Que lei é essa? Essa é a lei chamada Lei de Responsabilidade das Empresas por Atos Ilícitos contra a Administração Pública, conhecida popularmente como Lei Anticorrupção das Empresas. Lei Anticorrupção das Empresas, 12.846, 1º de agosto de 2013, que entrou em vigor no início de 2014, 6 meses depois. Certo? Muito bem. Pois bem, minha gente, se a empresa responde pela 12.846, como é que pode responder por improbidade administrativa? Isso era o que eu questionava. Agora o legislador colocou as coisas no seu devido lugar. Se a empresa praticou um ato que está incluído na Lei 12.846, inclusive porque lá a responsabilidade é objetiva, e nós vimos aqui, a partir do artigo do parágrafo 1º, 2º desta lei, que a responsabilidade nesta ação de improbidade ela é subjetiva porque exige dolo, e agora é dolo específico, comprovado, por isso que diz sempre aqui,
né? É preciso que tenha agido de forma dolosa. Agora, aqui, o que exclui é o seguinte: a empresa que tem uma responsabilidade objetiva, mas a responsabilidade objetiva, se os atos estão incluídos no rol da Lei 12.846, e o rol dos atos dessa Lei 12.846 está lá no artigo 5º, que eu já estou passando aqui para vocês essa informação, certo? Se for um ato dentro daquelas hipóteses, essa pessoa jurídica não responde por ato de improbidade desta lei. Vai responder por atos de responsabilidade da empresa na Lei 12.846. Acho esse artigo, com esse parágrafo, fantástico, certo? Porque disciplina, sistematiza, organiza as coisas já de forma regulamentada por lei. O artigo 4º diz que os agentes públicos... eu já expliquei para vocês que esses artigos que estão em vermelho são os revogados, né? E os artigos de grafia comum são os que estão em vigor. E os de grafia azul são observações que eu coloquei, né? Os artigos 4º, 5º e 6º, eles foram puramente revogados, certo? Aí subsistiu o artigo 7º, embora com nova redação, certo? O artigo 7º cuidava de uma cautelar de enriquecimento ilícito, né? A cautelar de indisponibilidade de bem. Aqui, o artigo 7º agora, cuida de outra coisa. Ele diz o seguinte: se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Bom, como agora quem é legitimado para a ação é só o Ministério Público, mas para uma ação de improbidade, para uma ação civil pública, para um processo penal, é sabido que estas ações elas só subsistem depois de ter passado pela apuração de um processo administrativo, ou procedimento mais conhecido como procedimento administrativo. O inquérito civil, o inquérito penal é um procedimento administrativo. O inquérito civil público é um procedimento administrativo. E na administração pública são abertos procedimentos administrativos diariamente nos órgãos e entidades públicas, certo? Para apurar fatos e apontar possíveis autores da prática desses atos ilegais. Pois bem, como tem o processo administrativo, quando se instaura o processo administrativo, quando se apura ou se instaura o processo administrativo, o legislador agora manda que essa autoridade administrativa leve ao conhecimento do Ministério Público as providências que ela entender necessárias. O Ministério Público pode acompanhar o processo administrativo, o Ministério Público pode instaurar um inquérito civil público no âmbito do Ministério Público e assim por diante, certo? Então, esse artigo 7º veio com essa modificação de redação e indicando isso. O poder público não fica desarmado, como se diz aí na mídia, de forma mentirosa, equivocada e absurda. Não, o poder público tem poder de instaurar um processo administrativo para a apuração de todo fato, minha gente, para reparar qualquer lesão ao patrimônio público. Isso existe mesmo antes de existir ação popular, de existir ação civil pública, de existir ação de improbidade administrativa. E hoje continua com o mesmo poder. Então, o poder público não tem aquilo que a imprensa diz que ficou desalmada em razão de não ter mais legitimidade na ação de improbidade. Isso é uma enganação. Outro detalhe: inconstitucional era a lei anterior que incluía a administração pública numa ação que tem como efeito sanção. Minha gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo, você ser sancionado por uma ação judicial, onde a parte contrária dos interesses seja a própria autora. Isso existia na lei anterior. O que o legislador agora corrigiu isso? Isso transgride a lógica do direito. Isso transgride
a estrutura da ordem jurídica brasileira a partir da Constituição Federal. O Ministério Público é um terceiro lá. Esse pode ser. Tanto é que o Ministério Público é autor em todo o processo penal, em todas as ações de sancionatória. Esta ação, esta lei 12.846 de responsabilidade das empresas contra o poder público, ela só tem como legitimado o Ministério Público. Está vendo? Não tem. Agora, professor, e a administração? A administração tem o processo administrativo. Por que no processo administrativo? E ela sanciona na medida que o processo administrativo permite. Agora, se não sancionar, ela pode, pelo menos, apurar e enviar para o Ministério Público, foi o que disse o artigo 7. Não é? Depois, ela pode ajuizar uma ação civil no campo da reparação do dano. Causou prejuízo, ajuiza uma ação civil. Ela pode, não está proibido, não está vedado. Ela não pode ajuizar uma ação que implique em sanção, porque a própria parte sendo autora de uma demanda para sancionar a pessoa contrária. Agora, por processo administrativo, pode, professor? Pode, porque o processo administrativo ele não faz coisa julgada material de forma definitiva. Só o processo judicial faz. E como no Brasil só o processo judicial faz, a atividade jurisdicional é una, certo? Então, pode existir um processo administrativo. Se dele resultar alguma ilegalidade, ainda tem o campo da ação judicial para reparar isso, a nulidade, a desconstituição do processo, a declaração da inexistência da relação jurídica, tem alguma coisa. Agora, o agente público, o poder público, ser a própria parte, pois é, isso, inclusive, está sendo objeto de uma ação de direito de inconstitucionalidade desse dispositivo que indica lá, que está mais na frente. Eu estou só adiantando aqui, porque já está demonstrado aqui, né? Esse artigo 7º. Que o Ministério, que é inconstitucional ser só o Ministério Público como legitimado, a fim de que seja reposta a questão do poder público ser autor da ação. Então, o poder público pode ser autor de uma ação de reparação da lesão, minha gente. Pode ser o quê? Tomar iniciativa, e ele toma iniciativa, ele tem o poder de tomar iniciativa de um processo administrativo. Ele tem tudo nas mãos, tá certo? Não há prejuízo nenhum ao poder público. Essa é a realidade. Bom, aí vem o artigo 8º, que é uma nova redação, ele era mais... ele agora ficou mais claro. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos, o sucessor ou herdeiro, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Bom, esse artigo 8º, ele traduz aquele princípio de que, em matéria de responsabilidade sancionatória, e responsabilidade civil, da responsabilidade em geral, só quem está sujeito a arcar com o ônus da responsabilidade é o autor do fato ou ato ilegal, penal, o que for, civil, administrativo, que for, certo? Só a pessoa. Então, se existe uma condenação na parte patrimonial, só ela também é quem vai responder. Bom, aí aqui está dizendo, se alguém, por exemplo, responde a uma ação de improbidade, foi condenado, e na condenação tem uma condenação de R$500 mil em dinheiro para pagar ou enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Bom, nesta hipótese, se ele tem patrimônio, o patrimônio responde, suficiente, vai responder para pagar os R$500 mil. Mas vamos admitir que os herdeiros entraram com um inventário e fizeram a divisão dos bens. Fizeram a divisão dos bens, os bens eram no valor de R$1 milhão. Certo? Aí, pronto, os herdeiros têm que pagar os R$500 mil, porque eles receberam desse valor. Agora, vamos admitir que os bens deixados pelo falecido eram de R$200 mil. Aí os herdeiros vão pagar os 300 mais? Não, eles devolvem só os 200 do patrimônio de quem faleceu, certo? E os 300, a pessoa faleceu, paciência, não tem mais como reparar. Isso é a impossibilidade
absoluta de reparação do dano quando a pessoa vem a falecer e não deixou patrimônio suficiente. Mas isso é uma coisa também absolutamente conhecida secularmente como comum. Ninguém é sancionado além do autor do ato e daquele que foi condenado. Então, os herdeiros não respondem. É esse artigo 8º que diz isso. Agora, esse daqui é por causa morte, em razão da morte de alguém. No artigo 8º, nós temos hoje, 8º-A, que foi acrescido, nós temos hoje a questão da responsabilidade sucessória em termos de ato intervivos ou entre vivos, certo? Não tinha isso na lei anterior, isso é agora dessa lei 14.230. E esse artigo 8º-A diz: a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Alguém está respondendo uma ação de improbidade administrativa, ou uma empresa, e altera o contrato e sai aquele sócio, ou constitui-se outra empresa, ou ela é incorporada a outra empresa, ou transformada em outra empresa. Desapareceu a pessoa jurídica e saiu o sócio, que era também, vamos dizer assim, demandado na ação de improbidade, ou ele era demandado, mas isso não implica em deixar de haver a responsabilidade. Só que essa responsabilidade aplica-se também às hipóteses de alteração. Ela continua a subsistir, como diz aqui. Mesmo no caso aqui de sucessão intervivos, a responsabilidade continua. Vejam que detalhe interessante. Quando se trata de sucessão causa morta, a responsabilidade não subsiste. Quando se trata de responsabilidade sucessória intervivos, a responsabilidade continua. Agora, no parágrafo único, diz o seguinte: na hipótese de fusão e de incorporação, dessas duas hipóteses, que é de pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica está respondendo a uma demanda de improbidade, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, certo? Será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado. Ou seja, não implica em se aplicar outras sanções, a não ser pura e simplesmente a reparação do dano, até o limite do patrimônio transferido, e também até o limite do patrimônio transferido. Aí, nesse aspecto, se equipara ao artigo 8º, anteriormente visto, certo? Não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, porque nesta lei não tem só a sanção reparatória patrimonial, ela também tem sanções de perda de direitos, de limitação de direitos e assim por diante. Não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados, tá certo? Então, aqui essa nova situação que foi criada pelo legislador, que é da sucessão por ato intervivos, tá certo? Principalmente dirigida à questão das pessoas jurídicas, mas, eventualmente, pode incluir pessoas físicas, principalmente em matéria de alteração contratual. Ok? Bom, minha gente, visto aí até o artigo 8º, tem 3 artigos que foram revogados, artigo 4º, 5º e 6º, pura e simplesmente, não foram substituídos, porque eles tratavam de fazer uma classificação dos atos de improbidade. Como os artigos 9, 10 e 11 já fazem, o legislador achou que eles eram absolutamente desnecessários, e eram mesmo. Agora, minha gente, no capítulo 2 desta lei, nós vamos começar a trabalhar a questão dos atos de improbidade. Atos de improbidade, diga-se, nós vamos trabalhar com o objeto quanto à pretensão da ação de improbidade administrativa. Onde é que estão o objeto da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão? Estão nos artigos 9, 10 e 11. Mas isso não é suficiente para botar numa prova. Se botar só isso numa prova, o que foi respondido? Nada. É preciso primeiro se classificar, fazer a classificação, porque os atos de improbidade estão no artigo 9, 10 e 11. Porque o legislador fez uma classificação pela natureza das improbidades.
Primeiro, olha, isso daí tem que constar. Tudo que eu estou dizendo agora, vocês podem botar na prova. E eu estou dizendo que pode botar do jeito que eu estou dizendo. Está gravado, vocês ficam, vocês botam na prova. Os atos de improbidade administrativa, quem importa é enriquecimento ilícito, é da seção 1, do capítulo 2, que são os atos descritos no artigo 9º. Então, artigo 9º descreve os atos de improbidade por enriquecimento ilícito. Então, qual é a natureza dos atos de improbidade do artigo 9º? É de atos de improbidade por enriquecimento ilícito, certo? Aí depois vem, na seção 2, o artigo 10, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Qual é a natureza jurídica dos atos de improbidade do artigo 10? É daqueles atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, certo? Depois vem o artigo 11. O artigo 11, na seção 3 desse capítulo 2. O que é que ele trata? Ele trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Seção 3. Quais são a natureza jurídica desses atos de improbidade do artigo 11? São atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Essa é uma primeira ideia de classificação dos atos de improbidade. Tem uma segunda ideia. Qual é a segunda ideia, professor? É que esses atos de improbidade, eles contêm uma sequência de grau de gravidade e de gravidade quanto à lesividade e quanto aos efeitos da decisão. Né? O que significa isso, professor? Bom, significa o seguinte, que no artigo 9º nós temos os atos de improbidade de maior gravidade, certo? De maior gravidade. E quanto aos efeitos da sentença, as sanções do artigo 9º são maiores do que dos demais artigos, certo? As sanções por um ato de improbidade do artigo 9º são mais graves, são mais pesadas. Então, o grau de sanção e o grau de lesividade é considerado pelo legislador no artigo 9º como sendo o maior dos atos de improbidade, o maior grau dentre os atos de improbidade, tá certo? Segundo, o artigo 10, o grau é médio, porque os atos de improbidade têm uma lesividade média, e por isso os efeitos da sentença são menores do que o artigo 9º, porém maiores do que o artigo 11. E, por fim, o artigo 11, que é atentar aos princípios da administração pública, os atos de improbidade de menor lesividade e que tem como efeito da sentença uma menor sanção, tá certo? Então, são classificados como artigo 9º, atos de improbidade graves. Artigo 10, atos de improbidades médios. Artigo 11, atos de improbidades leves. Olha aí, para se falar do objeto, a primeira coisa que tem que se fazer é classificar, fazer a classificação dos atos de improbidade. Então, no decorrer da redação, e para fazer a prova, vocês têm que descrever, discursar, discorrer, redigir. Eu não sei mais o que dizer para explicar. Não é para vocês fazerem um esquema, porque muita gente fez um esquema da prova. Pegou e botou. Classificam-se os direitos coletivos na doutrina em direitos difusos, coletivos e estrito sensu. Classificam-se os direitos no Brasil em difuso, coletivo, estrito sensu, individual, homogêneo. E aí saiu enumerando as características de cada um. Enumerou e pronto. Se deu coisa errada. Foi respondida alguma coisa da questão ao pé da letra. Se fosse num concurso, isso não vale nem um ponto. É zero essa questão. A mesma coisa quanto à legitimidade. Você chega e coloca as teorias da legitimidade no processo coletivo. Aí coloca lá, ordinária, representação adequada, legitimação extraordinária. Botou as 4. O que você fez? Nada. Você botou o que está lá no roteiro de aula. Aí depois,
A evolução legal. Aí coloca os artigos de lei de Constituição. O que você fez? Nada. Só colocou os artigos de lei de Constituição. Minha gente, isso é um grave defeito. A prova aí não está respondida em nada. Outra coisa, o ponto central da prova eram esses. Certo? Agora, se você vai falar sobre evolução do direito coletivo, evolução das ações coletivas, evolução histórica do processo coletivo, princípios, elenca 10 princípios de processo coletivo, outras teorias de outros assuntos relativos ao processo coletivo. Isso não foi perguntado nada, porque eu não pedi para falar sobre o processo coletivo, você escolher qualquer tema dentro do processo coletivo. Não. Eu pedi para você falar sobre os objetos em matéria de processo coletivo, dizendo quais eram esses objetos. Os direitos coletivos, na sua classificação universal, doutrinária, e na classificação legal do Brasil. Agora, falar, discorrer, descrever, redigir, discursar sobre esses elementos todos que eu peço, não era para fazer apenas o esqueleto da prova. O esqueleto, que é o que vocês pedem aí como espelho, esqueleto, estrutura, esquema, o nome que você quiser dar, é a mesma coisa. Ele está onde? Ele está no primeiro roteiro. Aí vocês ficam, às vezes, dizendo, em dúvida, que alguém pode ficar em dúvida, a respeito cadê eu disse dezenas de vezes, olha, pegue o primeiro roteiro, mas ninguém tem o trabalho de olhar o roteiro, pelo amor de Deus. Pega o primeiro roteiro, vê se não tem isso. Na parte do que eu falo, tem todo o esquema da prova, tem tudo. Eu disse, peguem lá. Aí dali vocês vão responder. Aí depois, quando chega nas características, enumera as características. Isso daí não dá ponto não, porque está lá eu dizendo, pegue lá. O que é que faz com que você tenha ponto? Tem ponto pelo que eu explico sobre aquilo. Certo? E quem colocou por autores, só colocou 3, 4 características. Ora, eu disse que em direito coletivo, estrito senso e difuso, cada um tem 10. Em direito individual homogêneo, tem 15. E tem gente que bota 2, 3 características de direito individual homogêneo. Eu enumerei 15, porque foi atrás do autor tal, não olha a aula, não assistiu, não entendeu na hora, sei lá o que foi. Eu sei que bota 2, 3. Aí outros botam 30 páginas, escreve 30 páginas. Aí eu saio selecionando. Esses que escrevem 30 páginas tem, no mínimo, 20 a 25 que não fala nada da questão. Assuntos totalmente alheios. Eu não pedi nada daquilo. Então, aqui dali não dá nenhum ponto, não. Aí, 5 ou 10 páginas das 30, eu fico catando no meio das 30 onde é que tem alguma coisa que foi informada sobre a questão. Vocês ponham isso na cabeça, porque eu não estou ensinando aqui para vocês fazerem uma prova, não. Eu estou ensinando para vocês serem um profissional. E para vocês fazerem o que é depois lá fora, minha gente. Olha, quando vocês forem fazer um concurso, é por isso que o pessoal é reprovado, minha gente. Quando vocês forem fazer um concurso, ponham na cabeça. Qualquer coisa que você responde fora do objeto da questão, é possível anular a questão toda e você tirar um 0. Essas provas que são feitas aqui, certo? Que você põe um bocado de assunto que não tem nada a ver com a questão, num concurso, ela é 0 a questão. Porque a comissão vê aquilo, eu estou dizendo por experiência, não é só de ouvir falar, não. Não é só de saber disso, não. É de ter participado de mais de meia dúzia de concursos, de ser membro, presidente, tudo de concurso na vida, certo? E sei. A comissão diz, olha, esse candidato não sabe nem sequer centralizar um tema de uma redação. É isso que eles dizem. Eu estou ensinando a vocês para passar para vocês uma ideia, uma lição de reprimenda, não, uma lição de enriquecimento do conhecimento de vocês. Pelo amor de Deus, é isso que eu quero passar. Então, quando vocês forem fazer um concurso, tenham cuidado nisso. Agora, eu não.
Eu não anulei, eu não anulo. Aqui ainda, vocês estão em fase de aprendizado. Como vocês estão em fase de aprendizado, eu levo em consideração isso. Tem professores que são rigorosos, viu, minha gente? Não leva, não. Aí eu faço o quê? Eu vou ler 30 páginas, 20 não tem nada. Mas eu fico catando dentro das 30 alguma coisa e aproveito alguma frase e boto uma nota ao final para dizer que vocês, pelo menos, falaram aquilo. Não sei se também tiveram a menor ideia do que estavam falando no meio de 30 páginas, 5 ou 10 que falaram sobre o assunto, mas de forma assim, sem sequer sistematizar. Olha, eu falei sobre tudo isso, mas realmente respondendo as questões, agora vamos responder as questões, vamos. Escrevi 20 páginas aí, foi tudo perdido. Mas eu vou responder as questões. Se fizesse pelo menos isso, que eu dava uma ideia de que você estava... E para que você fez isso? É porque eu tive uma semana para fazer, eu achei que deveria dizer isso, está certo. Eu fico sabendo que você sabe daquilo, mas não dá nota não aquilo. Aí vou olhar as 5 ou 10 páginas que você respondeu, respondendo as questões. E vou avaliar sobre isso daí. É isso. Agora, se a pessoa quiser escrever 30 páginas sobre aquele assunto, dá para... Como eu dou uma semana porque você fica à vontade para escrever sobre o assunto, certo? Você pode fazer uma prova de 5, 6, 8, 10 páginas, pode fazer uma prova de 20, 30 páginas, não sei, por isso que eu disse, eu não dou limite de páginas, porque... Agora, escrever 30, 40 páginas e vir com 30 páginas, 40 e vir com 30 páginas de outro assunto, não vai ter ponto, não. Vocês se enganam quem pensa que eu dou nota por quantidade de escritos. Coitado. Nessas provas grandes, me dá um trabalho enorme para eu encontrar alguma coisa de conteúdo da questão, para poder dar alguma nota. Eu não trabalho com a hipótese de muitos professores e de qualquer comissão de concurso. Na comissão de concurso, se você fizer isso, a questão é 0. Aí as pessoas não sabem por que é reprovado. É por isso, minha gente. Então, vamos responder a questão que está sendo formulada. Centralize-se na questão. Não é questão de dar... eu dou 8 dias, e vocês já sabem antes, porque desde o período de aula que eu digo que a prova, vou repetir, hoje já é a segunda vez que eu repito. A prova é para falar sobre o objeto quanto à pretensão da ação civil pública, popular e improbidade administrativa. Quanto ao resultado, efeitos da ação popular, civil pública e improbidade administrativa. Hoje é a segunda vez que eu dou a questão. Na segunda-feira eu vou dar apenas o prazo para entregar na outra segunda-feira. Mas quem quiser fazer, já deveria fazer daqui para segunda-feira, completar durante a semana, acrescentar o que puder, pesquisar por autores. Eu dou uma semana para isso, para você ter essa chance, se quem quiser, quem puder, e aí assim por diante. Quem se interessar pelo assunto, vai por aí. E não, mas pelo menos responda alguma coisa dirigida à questão. Mas responda. Eu não vou querer que bote lá na prova os elementos objetivos estão no artigo tais da lei. Os elementos objetivos quanto ao resultado estão nos artigos tais da lei. Ele não está respondendo nada, minha gente. A prova é 0. E olha que eu não boto 0 em prova. Boto uma nota mais baixa para dizer, olha, você só fez isso aqui. Eu botei 3, 4, 5 pontos às vezes, mas não tem. Essas provas de 3, 4, 5 pontos não tem 20% da questão. Era para ser o quê? 2. Mas tem 4, 5 pontos. Mas se eu for corrigir, e gostaria que fosse pessoalmente para eu mostrar, porque eu vejo, olho todas as provas. Principalmente as provas longas demais e as pequenas demais, eu já desconfio. Aí eu tenho que olhar com mais cuidado. A longa demais, porque eu vou ter que encontrar que eu já sei que não vem 30 páginas sobre aquele assunto. Você não fez uma redação com isso. Aí eu começo 10 páginas sobre princípios, sobre não sei o que lá, teoria, outras teorias sobre evolução histórica, a história em Roma. Minha Nossa Senhora, eu não perguntei nada disso. A questão é objetiva. Apesar de vocês acharem que é subjetiva, eu acho que é objetiva. Muito objetiva. Ela diz o que é para responder. E tem um limite de conceitos. Agora, precisa conceituar. A gente escreve, minha gente, para os outros. A gente não escreve para a gente, não. Nem só para o professor, não. Vocês imaginem uma pessoa pegando uma prova de vocês, outra pessoa. Aí tem lá, discorra, descreva, fale sobre isso, sobre aquilo.
Aí vocês colocam lá. As características são tais, tais, tais. O que essa pessoa soube das características? Nada, ela só soube enumerar. Só tem um esquemão lá. Talvez isso seja vício desse estudo de direito pelo esquema, né? Sei lá. Duvido, não. Ela não vai entender absolutamente nada, porque não tem nada lá na prova. Onde tem lá, posto, como característica, as circunstâncias de fato, é uma característica do direito difuso. O que a pessoa fica sabendo das circunstâncias de fato? O que é circunstância de fato? A indivisibilidade do direito. O que é a indivisibilidade do direito? O objeto de alta conflituosidade. Alta conflituosidade de quê, com quem, como, por quê? E quais direitos de pessoas, em que circunstâncias, situações. Não é assim, não, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem uma menor. Isso está tudo nas aulas. E eu repetindo, e como estou falando aqui, dizendo também. Então, são dicas que eu vou dando aqui a respeito da prova e da próxima. Se concentrem no objeto da questão. Não tem problema nenhum de fazer uma introdução. Você vai escrever um assunto, uma introdução de 2, 3 parágrafos, meia página. Isso daí tudo bem, ótimo. Deixa uma redação mais escorreita, mais bem feita, mais bem elaborada. Mas eu estou pensando que desde o vestibular foi dito pelos professores que você tem que se concentrar numa redação no objeto que está sendo perguntado. Eu penso que tem assim. Vocês já estão terminando o curso de Direito, pelo amor de Deus. E Direito é uma matéria, é uma ciência que exige muito essa ideia de redação. Pelo amor de Deus. Como é que vocês vão narrar os fatos da parte? Ele firmou um contrato de locação. Pronto. Tinha que pagar, outro tinha que receber. Só isso. Botando só isso. É só isso que vocês vão botar numa petição. Não, minha gente. Calma. E eu dou uma semana para vocês fazerem. Inclusive devagar. Não dou um dia, não dou 24 horas, não. Para fazer devagar. Para ir aperfeiçoando. E não quero também, já disse, não quero um TCC, não. Escrevam pelo menos algo que diga respeito a explicar aquilo para poder ter uma ideia. É só isso que eu quero. E é só isso que muitos são avaliados. Por isso que tem uns que escrevem, rapaz, eu escrevi 20 e tantas páginas, só tirei 6, 7. Fulano escreveu 6 ou 8 páginas e tirou 6, 7 também. Quer dizer, o que adiantou eu escrever? Realmente não adiantou nada, não, que você escreveu tudo. Das 20 você escreveu 10, ou 12, ou 15 fora do tema. E o outro que escreveu 5 ou 6, pelo menos escreveu 7 ou 8, se escreveu dentro do tema, porque também tem uns que escrevem só 5 ou 6 e mesmo assim não escreve dentro do tema. Eu estou falando de 80 e tantas provas que eu corrigi, minha gente. Eu estou falando da prova A, B ou C. Eu estou falando de 80 e tantas, que tem de todos esses tipos que eu estou dizendo. Essa que é a realidade. Tá certo? Possivelmente, cada um sabe o que fez e se encaixa, aquele que fez dessa forma, se encaixa dentro do que eu estou dizendo. É só dar uma olhada na prova, dar uma olhada no roteiro e dar uma olhada nas aulas. É preciso isso. Você não tem condições de aferir se fez certo ou errado se você não tem noção do que consta do roteiro, do que consta do conteúdo das aulas. Aí é outra história. Por isso que o conteúdo das aulas eu venho dizendo desde a primeira aula que é mais importante assistir a aula do que ler um livro por enquanto. Quem tiver tempo de ler o livro, ótimo. Mas agora com a aula gravada, minha Nossa Senhora, aula gravada, minha gente. O que é que eu quero que bote na você? Diga, eu botei tudo que o senhor falou dentro da sala de aula. Não. Ninguém botou tudo que eu falei dentro da sala de aula. Alguém invoca muito meu nome para dar a classificação, para dar um conceito, uma ideia. Pronto, não passa disso. Agora, tudo que eu falei sobre aquele assunto não foi colocado lá, não. E eu tenho a prova, eu tenho as gravações. Agora as aulas são gravadas. Eu não podia nem... inclusive, essa pandemia está me deixando uma ideia muito boa. Eu vou gravar minhas aulas, de todas as aulas, né? Porque isso é muito bom, certo? E mesmo fora da pandemia, quando eu estiver em aula presencial, não vai ser mais com vocês, tudo bem, vocês
estão pedindo, graças a Deus, que eu já deixe, pelo amor de Deus. Pois é, nós só estamos faltando 2 avaliações, um mês de aula, pronto. Mas as próximas turmas eu vou gravar e dizer que quem quiser, grave, por favor, grave. Eu não sou professor de estar escondendo o que eu falo, nem o que eu digo, nem o que eu ensino, não. Eu quero que saiba, e saiba o que eu disse. O que eu digo, eu tenho responsabilidade pelo que eu digo. A questão é essa, certo? Bom, então, nesse artigo 9º aqui, por exemplo, minha gente, é um assunto da próxima prova. Agora, como é que se constitui o ato de improbidade? Vejam que no artigo 1º, no parágrafo 1º, lá está dito que o ato de improbidade tem que ser o quê? Típico, tipificado. Tipificado é o quê? É preciso que você leia a cabeça do artigo, de um desses artigos que eu falei aqui, 9, 10 e 11, certo? Aliado a um dos incisos desse artigo, de cada artigo. Por exemplo, o artigo 9 tem, sei lá, tem 12 incisos, alguns deles, inclusive, revogados. Deixa eu ver quantos foram revogados. Foi revogado, não, teve uns que foi alterada a redação, o 7º, o 6º foi alterada a redação, o 4º foi alterada a redação. Aqui parece que no artigo 11 só teve 3 incisos que foram apenas alteradas as redações. Então, continua com os mesmos 12 incisos. O artigo 9º. O artigo 10 teve alguns incisos que foram alteradas a redação e outros foram revogados. A mesma coisa no artigo 11, tá certo? Agora, o que é a tipificação? A tipificação é o liame entre a cabeça do artigo e um dos incisos dentro daquela situação fática de ato de improbidade apurado num processo administrativo, numa ação, num inquérito policial ou no inquérito civil público. Aí você vai fazer o quê? Aquele trabalho de subsunção do fato à norma. Esse trabalho de subsunção em todo e qualquer processo, e principalmente nos processos sancionatórios, ele continua a existir. Se algum professor, ou se você viu em algum livro que hoje não se julga por subsunção, olha, pelo amor de Deus, não vá por esse caminho, não, porque esse autor e esse professor estão ignorando as lições mais elementares de direito. A subsunção não acabou, pelo amor de Deus, não acabou. A subsunção subsiste da mesma forma, e principalmente em direito sancionatório, ela tem uma força de quase 100%, é de mais de 90%. Agora, existem outros critérios hoje, além da subsunção, certo? De hermenêutica, que conduz a você compreender, completar e ter completude da norma. Eu já falei bastante disso, mas não é um assunto aqui da matéria, mas eu sempre explico como é que se entende, compreende um dispositivo legal. E estou explicando aqui como é que se constitui um ato de improbidade. Não é só a cabeça do artigo 9, nem só a cabeça do artigo 10 ou 11. É preciso que seja a cabeça do artigo aliada a um dos incisos daquele artigo, para poder ter a tipificação. Porque a cabeça do artigo ela diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso. Aí aqui entra o elemento subjetivo. O elemento objetivo importando, o ato importa em enriquecimento ilícito, de qualquer tipo de vantagem, ter obtido qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, aí, essa é uma questão genérica que você tem que configurar essa hipótese. Agora, em razão de quê? Notadamente, o que significa? Em razão de quê? De você ter recebido, aí vem o inciso 1, por exemplo. De você ter recebido, ou outrem ter recebido o quê? Dinheiro, ou bem imóvel, ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, para a sua pessoa, para outra pessoa de sua família, sei lá, por quem você indicou, não sei. A título de quê? De comissão, de percentagem, de gratificação, ou presente. Quer dizer, você, para dar continuidade, andamento, liberação
de um processo administrativo, você receber uma comissão, você receber uma percentagem, você receber uma gratificação, receber um presente. O presente aqui mais variado, é uma viagem, é um passeio pela Europa, sei lá, por pipa, não sei lá, dependendo do tamanho da liberação, vai de pipa a Ibiza, sei lá, aí vai por aí afora, certo? Muito bem. Que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Quer dizer, aquilo tem que ser em razão das atribuições que você exerce, certo? Tem que ter um vínculo, você recebeu de alguém uma vantagem, uma comissão, uma gratificação, certo? Em razão do ato que você praticou e da sua condição de agente público. Esse aqui é o detalhe. Isso é que é a tipificação. Você alia uma dessas situações, que são os elementos chamados elementos objetivos, essas situações que estão no artigo, em cada um dos incisos com a cabeça do artigo, você alia essas situações, certo? E alia ainda o elemento subjetivo com relação ao elemento subjetivo da responsabilidade, que aqui é uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade subjetiva, que é o dolo. Agora, tanto no artigo 9º, 10 e 11, só exige o dolo. Todos eles só têm, agora, como elemento subjetivo, o dolo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque na lei anterior, no artigo 10, 9 e 11, exigia só o dolo. No artigo 10, poderia ser o dolo ou a culpa. Agora, tirar a culpa do artigo 10, que é uma das reclamações que é feita aí na imprensa. Tirar a culpa do artigo 10. Ficou sendo só o dolo, de forma dolosa. Então, você tem que aliar todos esses aspectos. Então, você tem que aliar o artigo 1º com o parágrafo 1º, combinado com a cabeça do artigo 9º, inciso 7º, vamos dizer assim. Eu vou até olhar. O inciso 7º é o quê? Você praticou o quê no inciso 7º? Você praticou, vamos ver aqui o que foi. Adquiriu para si ou para outro, no exercício do mandato, de cargo, de emprego ou função, depende do que você exerce, e em razão deles, em razão dessas circunstâncias, bens de qualquer natureza. Você adquiriu bem de qualquer natureza. Decorrente de quê? Dos atos descritos do caput deste artigo, decorrente do fato de você ter enriquecido ilicitamente, de ter agido de forma dolosa, de ter obtido uma vantagem indevida, cujo valor seja desproporcional à evolução. Essa aqui é a questão da evolução do patrimônio, ou a renda do agente público assegurada à demonstração pelo agente da licitude e da origem dessa evolução. Olha, esse inciso 7º é interessante. Você alia o artigo 9º com esse inciso 7º. Esse inciso 7º que é aquele para iniciar a apuração de um fato com relação ao inciso 7º. Você é agente público. Você ostenta uma riqueza, uma vida social, econômica, financeira, incompatível com o seu salário. Seu salário é de R$5.000. Você tem mansões, você tem carros caríssimos, você tem uma vida social muito intensa. Hoje, minha gente, um jantar, um almoço num restaurante, mesmo só comer alguma coisa não dá menos de R$200, R$300. Imagina você viver de todo tomando uísque, vinhos, tudo em restaurantes, sendo visto constantemente. Ganhando R$5.000. Bom, não, professor, mas eu posso ser. Tá certo. Você pode ser uma pessoa rica quando ingressou no serviço público, tá certo? Você pode ter recebido uma herança, você pode ter se casado com alguém rico, tudo isso é possível, realmente. Isso não faz. Por isso que diz, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude e da origem dessa evolução. Aí é que está. Olha, assegurado isso. Primeiro é preciso que você tenha agido de forma dolosa para adquirir esse patrimônio, né? Praticado ato de enriquecimento ilícito, lá que está no artigo 9º. Segundo, você tem o direito ainda de demonstrar a origem dessa evolução patrimonial, tá certo? Aí, se você não demonstrar isso, é que vem se caracterizar, e
demonstrado os elementos objetivos e que você fez isso de forma dolosa, entendeu? Aí é que vem se configurar a hipótese do ato de improbidade, ok? Então, você alia esses incisos à cabeça do artigo e a questão da tipificação. Outro ponto que tem ainda no outro artigo, nós vamos aí parágrafo lá na frente, é que a tipificação tem que ser exatamente de cada espécie de improbidade, minha gente. Se você praticou o ato de improbidade de enriquecimento ilícito, você tem que tipificar no artigo 9 em um dos seus incisos. Em um dos incisos. Não dá para ser conforme o artigo 9. Esse dispositivo. Nós vamos ver ele mais na frente, eu já vou avisando, para facilitar a questão do raciocínio da tipificação. Esse dispositivo ele veio em razão exatamente da imprecisão que existia nas ações de improbidades anteriores, que dizia, sendo condenado por atos de improbidade do artigo 9, do artigo 10, do artigo 11, sempre dizia essas barbaridades. E sendo condenado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12. Minha gente, numa ação de responsabilidade sancionatória, se jogar isso é jogar um bolão de barro na parede e verificar se ele prega ou não. Isso não é forma de se apresentar uma petição de improbidade, nem penal. Isso acontece diariamente. Isso é inepta, essa petição. É inepta. E o legislador dá elementos para evitar isso agora. Pois bem, minha gente, eis a forma de analisar esse artigo 9, 10 e 11. Não esqueça que o artigo 9 é voltado tudo para que você, você adquire, você aceita emprego no inciso 8º, você recebe, você percebe, certo? Você tem muito receber e perceber. Por quê? Porque é forma de enriquecer. Você incorpora, você usa em proveito próprio no inciso 12, tá certo? São coisas que sempre levam a você adquirir para si ou para outrem, tá certo? Algo que diga respeito a facilitações, a avaliações, a venda, a recebimento de bens, de valores e de presente. Presente de uma caixa de chocolate de 10, 15 reais não significa nada, não. Mas um presente de um carro, uma viagem para a Europa, 15 dias de férias em Pipa, aí a coisa já muda de figura. E por que você recebeu esse presente? Porque a pessoa tinha lá um processo e pedia para eu adiantar, só para andar. Só para andar você recebeu isso. Pois é. Acontece que o processo tem que andar lá de forma a que não precise disso. Só que a gente vê aí na prática as coisas como são. Vocês vejam o seguinte. Hoje, pela Lei 12.846, as empresas têm que ter o compliance, têm que se comportar da forma mais ética, proba possível, tá certo? Porém, o poder público, por sua vez, você chega numa repartição, aí vem, a empresa tem lá uma licenciamento, uma avaliação, uma licença de construção, não sei o que lá, de estudo de meio ambiente, qualquer coisa. Aí o processo fica lá. Aí você vai uma semana, vai um mês, 2. Mas aqui tem pouco funcionário, você fica. E o que está precisando disso? Bom, aí você, quem sabe, né? Como é que a gente faz? Você diz, olha, eu posso levar você lá, o que está faltando? Eu posso lhe dar alguma coisa para você fazer isso de forma extra? Começa isso. Fora do expediente, para ver se vai para frente. Aí, no instante, aparece uma forma do processo andar. Só que aí nós temos, olha aí, nem a empresa podia provocar isso, nem o agente público era para aceitar. Não, isso aqui é porque tem que ser nessa forma, e estamos trabalhando, desenvolvendo isso aqui. Demora, o prazo é esse, mas não vai se receber nada, nem fazer isso extra, porque vai tirar também da sequência. Tem outros processos na frente. Isso era para ser assim, né? Mas na prática, todo mundo sabe como é que funciona.
Então, ao invés da empresa instigar o servidor é quem instiga a empresa tem que oferecer alguma coisa para fazer. Aí, ao invés de existir a comunhão do compliance no poder público e na empresa pública e da probidade do exercício da atividade pública, o que existe é um complô, ao invés de compliance, é um complô para realizar o ato de forma estapafúrdia. Essa, infelizmente, é uma prática meia repetitiva, minha gente. Isso é um absurdo. Precisa ser apurado, precisa ser levado muito a sério. Isso é que deveria ser fiscalizado. Por que é que os processos administrativos de licenças tais e tais, a empresa levar o conhecimento do Ministério Público? Olha, um processo administrativo de uma licença disso leva 6 meses, 1 ano, 3 meses, 4 meses. Isso em qualquer lugar do mundo é em 3 dias, 3 semanas, por mais complexo que seja, 30 dias, o prazo máximo que uma lei dá. Já foi com 60, com 90 e não faz. Isso era para ser fiscalizado. Por que é que esse setor não funciona? Por que é? Isso é que precisava ser fiscalizado. Buscar a razão pela qual aquilo não funciona. Agora, ficar esperando que aconteça um dia, venha uma denúncia, venha alguma coisa, e o judiciário agir de forma rigorosa, afrontando tudo que é princípio, lei e o que for, achando que por isso vai corrigir as coisas. Não. Como é que isso é corrigido, professor? Isso é corrigido com acompanhamento da boa prestação do serviço público, a educação e conhecimento das pessoas sobre isso. Isso é preciso ter uma constante preparação desses agentes públicos, servidor público, e assim por diante. Certo? Bom, a mesma coisa, minha gente, se trabalha quando se trata do artigo 10, tá certo? Quando se trata do artigo 10, aqui apenas a questão é levada para um outro aspecto. Repare, enquanto o artigo 9 cuida da situação do agente que enriquece ilicitamente, seja por receber, perceber, ser beneficiado, ter uma renda incompatível com a sua, o seu salário, em razão de atos praticados com relação à avaliação, a andamento de processo, a autorização ou não, uma série de fatores estão no artigo 9 que você ou enriquece outrem, certo? De forma indevida, de forma dolosa e com o fim de obter a vantagem ilícita. No artigo 10 é um pouquinho diferente. Constitui ato de improbidade administrativa que causa, agora aqui você vai causar o quê? Uma lesão ao erário. É aquilo que está na lei da ação popular. Repare que esses dispositivos aqui, eles têm muito a ver com o que está no artigo 1º, 2º, 3º e 4º da lei da ação popular, sendo que lá o que existe é apenas a reparação do dano como efeito da sentença na ação popular. Estou falando aqui de uma questão relativa à prova, certo? E da inibição, ou seja, da cessação da prática do ato lesivo, ilegal, no campo do processo da ação popular. Aqui vai se constituir o ato lesivo em consequências mais pesadas. Disso o quê? De reparar o dano, de inibir, cessar o dano, mas também a sanção em razão de perda de cargo, suspensão de direitos, limitação de determinados direitos e assim por diante. Isso é diferente do que resulta numa ação popular, por exemplo, ou civil público, certo? No artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão. Agora, aqui você causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa, qualquer ação por agir ou por deixar de agir. Olha, por agir, fazer algo que é proibido, certo? Ou deixar de fazer algo que é
obrigatório. Vocês sabem que o direito ele gira em torno de algo que é proibido, algo que é permitido e algo que é obrigatório. Não é essa a estrutura das obrigações, né? Obrigatório, permitido e proibido, certo? E nós temos o quê? No ato por ação é obrigatório você fazer, você deixa de fazer. O ato omissivo, né? O ato comissivo, o ato comissivo, né? Você está fazendo aquilo que não deveria fazer, não é? Então, é isso que indica o quê? A conduta ser por ação ou por omissão. Quem seja efetivo e comprovadamente a questão da prova. A perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Olha, no artigo 9º, você enriquece às custas do exercício de uma função exercida perante um dos órgãos ou entidades do artigo 1º. Aqui, você dilapida, você desvia, você causa perda ao patrimônio, certo? De uma das pessoas jurídicas, direito público ou privado do artigo 1º, tá certo? Desta lei. Então, isso é o gênero. E vocês vejam, aqui está dirigida a norma para mostrar que você está causando lesão ao patrimônio público. Mesmo, professor, quando se trata de uma empresa privada, sim, desde que ela tenha um convênio, um contrato, ou seja, subvencionada por valores públicos, né? Agora, depois que você vê o gênero, a regra geral do artigo 10, aí você tem que aliar a um dos incisos. Vamos ver aqui o inciso 1 como exemplo. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens. Aqui você diz, professor, incorporar não é a mesma coisa de adquirir para si um enriquecimento ilícito? Sim, mas com um detalhe. Lá, interessante esse aspecto. No enriquecimento ilícito, você pode enriquecer ilicitamente sem causar prejuízo ao erário. No prejuízo ao erário, em determinadas circunstâncias, você causa prejuízo ao erário sem enriquecer ilicitamente. Agora, quando você causa prejuízo ao erário, pode causar prejuízo ao erário e enriquecer ilicitamente. Esse aqui é o detalhe importante, certo? Quando você causa prejuízo ao erário, aí inclui-se no artigo 10. Quando você só enriquece, aí você vai para o artigo 9º. Tá certo? Esse aqui é o detalhe importante. Vamos ver isso aqui. Então, facilita ou concorre, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Olha, você facilitou, concorreu para que haja o quê? Incorporação ao patrimônio de alguém, pessoa física ou jurídica, de bens e rendas das entidades de direito público. Olha aí. Lá você só obteve, aqui você obteve a vantagem. Mas, professor, eu obtive a vantagem em razão da função, mas não obtive a vantagem de um bem ou dinheiro do poder público. Obtive a vantagem de quê? Eu obtive a vantagem da empresa. Por exemplo, você, para dar andamento ao processo, recebe uma comissão, uma gratificação, uma coisa. Você não está causando prejuízo nenhum ao patrimônio público. Você está recebendo da empresa, de terceiro, de alguém que chegou, lhe ofereceu uma coisa e você aceitou em razão da atividade que você exerce. Aí você praticou o artigo 9º. Agora, quando você tira, aí você, aquela história, quando você sunga o poder público, aí você está praticando o ato do artigo 10. Por isso que eu já disse, o legislador exige que você indique qual é a situação, para poder saber se você está no artigo 9, se você está no artigo 10. Agora, quando você está no artigo 10, que
implica em atos que você só causou prejuízo, é só o artigo 10. Quando implica em atos que causou prejuízo ao erário e ainda enriqueceu ilicitamente às custas do prejuízo ao erário, a jurisprudência sempre vem caminhando no sentido de que você deve aplicar o artigo 9º, uma das hipóteses do artigo 9º. Para isso, no entanto, agora, de acordo com a nova lei, certo? É preciso que você encontre no artigo 9º um inciso que corresponda a essa situação, a essa circunstância, de ter enriquecido dentro de uma das hipóteses que esteja descrita no artigo 9º, nos incisos do artigo 9º. Agora, isso é altamente complexo para você encaixar, porque agora o legislador exige, como eu já disse, vou falar mais na frente no artigo, ou no parágrafo, em que a lei exige a tipificação de das hipóteses do artigo 9, 10 ou 11. Esse é que é o detalhe. E não fica aquela história de você jogar os artigos lá e seja o que Deus quiser. Aí o juiz também pega e copia aquilo que você botou, o tribunal pega e copia, e você no final não sabe por que é que foi condenado, a quê, nem por quê, nem de quê. Minha Nossa Senhora, isso é comum, minha gente. Isso é comum demais. Demais e demais. Aí coloca-se o quê? Um copia e cola dos efeitos da sentença lá do artigo 12 que nós vamos analisar. Então, são essas coisas que não podem ocorrer, por isso que o legislador agora foi bem mais percussiente. Agora é isso, minha gente. Vocês aí, eu venho falando sempre, o legislador colocou na lei agora coisas que são óbvias, mas infelizmente, olha, tá na lei, ainda se faz diferente. Vocês fazem uma prova, está gravada a aula, e vocês não fazem a prova pela aula, preferem um autor que não falou nada daquilo que eu falei, que não escreve aquilo, vocês preferem botar outra coisa, fazer o que vocês acham que é, não vão atrás olhar, minha gente, na vida as coisas do trabalho. Vocês estão pensando que eu dou uma aula dessa pelo que eu acho que é? São mais de 40 anos de estudos, minha gente, para poder eu dar uma aula dessa. Eu não dou essa aula nem acompanhando um livro que eu leio só aquele livro para dar uma aula, nem fazendo o que eu acho, não. Nada do que eu digo aqui é nada do que eu acho, não. Muita coisa é muito longe do que eu acho. Está numa distância quilométrica do que eu acho. Não, eu dou a aula aqui com base na ciência do direito. E para isso eu tenho que estudar, meus amigos, a vida inteira. E já tenho mais de 40 anos de estudos em direito, entendeu? Para poder dar essa aula. Com trabalho. E cada vez tendo que estudar mais, aperfeiçoar. Uma lei dessa. Eu já fiz o estudo dessa lei, já. E essa lei é de quando? É agora, de 25 de outubro. Nós estamos ainda na próxima semana completando 3 meses. Novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, né? 3 meses eu já tive que estudar, vocês viram aí. Eu já coloquei aí no roteiro, tem jurisprudência, tem doutrina, tem artigo. Eu já li quantos artigos sobre essa lei? Sei lá, uma dezena, uma dúzia, tudo que saiu e eu que tive alcance, já li, já pesquisei jurisprudência, já verifiquei, já estudei o texto da lei, não sei quantas vezes, para poder entender, compreender. Vocês estão pensando que é assim, saiu a lei, no outro dia eu posso até dar uma aula, mas vou lendo, e não ter lido. Aí a gente vai compreendendo, vai explicando, vai analisando. Talvez seja mais devagar. Agora não, 3 meses, eu já li, já entendi, já compreendi, já tenho uma série de informações, já li vários artigos. Mas não sei, vocês querem fazer a prova assim, sem ter o trabalho de olhar um roteiro, sem ter o trabalho de assistir mais a aula. Assista a aula também que eu faço as anotações, veja onde é que está lá, e diga, da aula do dia tal, o professor falou isso. Se precisar na hora de fazer a prova, vou lá e confiro. Para isso, conferir. Dá trabalho. A vida é cheia de trabalho. A vida é assim. As coisas não são prontas na vida, não. Eu sei que vocês hoje acham que tudo é pronto. É como eu vou buscar um dicionário. Antes eu ia pegar um dicionário numa biblioteca, na estante mesmo, na estante. Daqui que eu encontrasse
aquela palavra para olhar no dicionário. Hoje não, você está com o celular na mão, só é colocar a palavra, você pesquisa mais rápido do que só se levantar para ir buscar o dicionário, depois ainda olhar a palavra. Tem essa facilitação demais, aí essa facilitação leva a você não querer trabalhar, mas dá trabalho mesmo assim. Eu acho que mesmo assim dá trabalho, mesmo tendo o celular. O que eu tenho hoje mais facilidade é que olha, a lei tem 3 meses, eu já li bem uma dezena de trabalho. Beleza? Quando ela saiu em 92, 5 anos depois, 5 anos eu desafio os alunos a fazerem uma pesquisa. Repara o que aqui tinha escrito sobre a lei 9824. 8429, aliás. 8429. Repara o que tinha escrito 5 anos depois. Repara o que aqui tinha escrito. Repara quais eram as ações de improbidade que existiam. Estão vendo como eram as coisas difíceis? Agora, hoje, 3 meses depois, eu já li uma dúzia de trabalho. Já analisei a lei. Já tenho noções, inclusive da jurisprudência anterior, do que era dito anteriormente sobre aquele assunto, do que é dito agora, do que foi criado agora, e assim por diante. Olha como é diferente. Em 3 meses. Nos primeiros 5 anos dessa lei, de 92 a 97, não tem nada. E eu desafio vocês me trazerem o que é que tem. Tem livro escrito, tem artigo, tinha trabalho, tinha conjuro da vida, tinha migalhas da vida, tinha juiz Brasil, juiz não sei o que lá, tinha juiz navegando, juiz não sei o que lá, tinha tudo isso, tinha nada. Tinha que se estudar e rebolar para aprender, com muita dificuldade. Hoje você tem mais facilidade, eu tenho, mas continuo tendo que estudar. Não posso deixar de estudar. Aí vocês hoje têm uma aula gravada. Pelo amor de Deus, vai fazer a prova da aula gravada. Só é chegar ali e botar, fazer a prova. Mas não. A prova é totalmente distorante das aulas que eu dei. Parece até que eu não dei aula, ninguém nem deu o menor cabimento que existe a aula. Eu estou dizendo a aula porque eu não quero que vocês vão ler 10, 15, 20 livros. Se vocês não assistem a aula, quanto mais ler 10, 15, 20 livros para poder chegar à conclusão do que eu falo. Eu falo de resultado de leituras de dezenas de livros, às vezes. Essas classificações e características de direitos coletivos, por isso que vocês pegam um livro só, aí só botam lá 2, 3. Eu tive que pegar 50, 60 na minha vida para fazer. É assim, é difícil. As coisas não são fáceis, não. Mas, por isso que também passar num concurso não é assim, não. Porque eu me formei em Direito, e dessa forma, eu vou passar num concurso. E aí, o que é uma dificuldade para passar no exame de ordem? Que diabo é exame de ordem? Exame de ordem nem sequer reprovar, nem sequer concorrente você tem. Porque todo mundo atingiu a nota e passa. Nem concorrente você tem. O que é que tem de dificuldade no exame de ordem? Falta de conhecimento elementar. É o que tem. Pronto. Porque ninguém está estudando, ninguém está fazendo nada, minha gente. É complicado. O percentual que passa, 10, 15, 20%. Está aí as estatísticas aí. 80% dos cursos não passa 30% do povo na OAB. Imagina, minha Nossa Senhora, o nível de conhecimento. Uma prova da OAB. O que a prova da OAB nem concorrente eu tenho. Não existe concorrência. Porque não existe número limitado de candidatos. É para passar, atingir a média. Isso não é nem concurso, isso é uma água. Ainda assim é reprovado. Por quê? Por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu ensino, minha gente. Não é para vocês fazerem porcaria de prova, não, porque isso aqui é só um elemento dentro de 1 milhão de elementos para vocês serem algum profissional. É para você ser um profissional, precisa de ter alguma coisa. E dá um trabalhinho. Hoje dá um trabalhinho. Antigamente dava um trabalhão. Agora não, é um trabalhinho. Pois é. Vejam como é que é feita a questão da análise da configuração do ilícito aqui no artigo 10 que nós estamos trabalhando. Então, olha, tem doar, permitir, realizar, tudo conceder, tudo em razão, frustrar o estudo de processo licitatório, ordenar e permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, olha aí.
você fazer uma despesa que não está autorizada em lei ou regulamento, não está no orçamento, isso é uma agressão ao patrimônio público, por incrível que pareça, né? E as regras de direito, agir ilicitamente na arrecadação de tributos, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular de verbas públicas, permitir ou facilitar concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, às custas do patrimônio público, sempre, que está lá na cabeça do artigo, permitir que se utilizem obra ou serviço particular, veículos, máquinas de qualquer natureza de propriedade ou da disposição de qualquer das entidades, celebrar contrato ou instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço por meio de gestão associada sem observância das formalidades previstas em lei, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem prévia dotação orçamentária e sem observância das formalidades previstas em lei, facilitar o concorrer de qualquer forma. E aqui vem uma série de situações. Eu não quero que vocês analisem cada situação desses incisos, lógico, na prova, mas vocês, pelo menos, têm que trabalhar algum exemplo, alguma situação, como eu estou falando aqui. Se vocês botarem na prova o que eu estou falando aqui, vocês estão botando muito bem, será uma boa prova, entendeu? Estou dizendo que é para ver se vocês, ninguém vai fazer mais. Pelo menos na primeira prova não fizeram. Vamos ver se na segunda, né? Mas bota o que eu estou dizendo de forma completa. Não bote só que o artigo 9 e seus incisos. Eu não falei só isso, não. Eu falei um bocado de coisa. Bote o bocado de coisa que eu falei. O bocado de coisa que é o que vai dar nota, o que vai dar conteúdo, tá certo? Repare quantas situações eu estou mostrando aqui para se configurar um ato de improbidade administrativa. Já faz mais de meia hora que eu falo desses artigos. Aí vocês botam na prova conforme artigo 9, 10 e 11. Aí, quantos segundos deu de leitura? 5 segundos de leitura. Aí depois disse que ainda vamos dizer que eu botou o que eu disse. O danado ainda é esse. Bom, aí vem todos esses incisos, certo? Até o inciso 22, que com alguns que foram revogados e outros tiveram modificações, ficou em torno de 17 incisos nesse artigo 10, tá certo? Agora, no parágrafo 1º desse artigo 10 tem, olha, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Olha, a informalidade, a falta de formalidade ou de aplicação regulamentar, é preciso que ela implique em efetivo prejuízo ao patrimônio público. Se não tiver havido prejuízo ao patrimônio público, se for só a falta de regulamentação, de acompanhamento regulamentar, não impõe imposição de ressarcimento. Ressarcimento de quê? Se não houve prejuízo ao erário. Por essa circunstância, fica vedado o enriquecimento sem causa das entidades, porque se não tiver havido prejuízo e você condena numa indenização porque foi praticado um ato de improbidade, vamos dizer, por violação aos princípios, e não houve prejuízo, aqui está dizendo, o que está ocorrendo nessa hipótese é um enriquecimento ilícito da própria administração pública, que ela não sofreu prejuízo nenhum patrimonial. Como é que pode haver reparação do dano? Isso era uma coisa que estava ocorrendo, minha gente. E por isso o legislador veio e disse, olha, isso é abusivo. Isso é absurdo. E é. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Olha aqui. Quantas hipóteses existem de ter havido, talvez até uma perda patrimonial do poder público? Mas em razão de quê, professor? Em razão de um atraso de uma obra, em razão de um adiamento da conclusão da obra, prorrogação. Agora, minha gente, se foi de forma comprovada que houve dolo para isso, se configura lá a improbidade. Agora,
Se não foi, por exemplo, se foi porque atrasou o pagamento de acordo com o que estava previsto no contrato, foi por força de algumas intempéries, chuvas, sei lá, seca, dependendo do tipo de obra, e no Nordeste tem dessas duas, aliás, em todo o Brasil, né? Seja por isso, por aquilo. Olha, a maior aberração do mundo existe por parte de tribunais de contas e, às vezes, do Poder Judiciário, de suspender obras em razão de ter sido constatada alguma irregularidade ou formal ou mesmo de preço. Meu amigo, a obra tem que continuar. Se você diz que houve uma superposição de preço, daquilo que excedeu, você não pague por enquanto. Mas deixe a obra continuar, porque senão o prejuízo vai ser maior. Então, essas aberrações que se tem no dia a dia, elas causam 200 milhões de vezes mais prejuízo do que o que é obtido depois. Porque agora, pronto, foi penalizado, fulano ficou tantos anos com o direito suspenso, isso, aquilo. Pronto. O mundo está salvo. Tá, não. O mundo está desgraçado, porque o prejuízo foi grande. A nação paga por atraso de obras por decisões estapafúrdias, imorais, absurdas, números estratosféricos em milhões e bilhões, quando isso poderia ser totalmente evitado no caso. Olha, aqui é o seguinte, houve uma superposição, mesmo que não seja ainda, mas está havendo uma desconfiança de superposição de 20%, 30% do valor. Então, 20%, 30% vai ficar retido até terminar a obra, fica retido. Mas vai dar continuidade à obra. Agora, isso aqui não vai ser pago, não. Suspenda o pagamento, mas não suspenda a obra. E depois vá se apurar se isso é verdade, porque também esses discursos saem, e essas coisas saem da imprensa e fica dito pela imprensa. E às vezes não é tudo mentira, que é cheio de mentira, diariamente também. É cheio de coisas que não apura e é cheio de coisas que se mente para encobrir os que não se apura. Essa é a aberração que existe no Brasil constantemente. Pois bem, minha gente, eis aí o artigo 10, inclusive com esses parágrafos, que são muito interessantes para delimitar determinadas situações que ocorriam antes. Tá certo? Aí o artigo 10A foi revogado, e aí vem o artigo 11, que cuida dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Nesse artigo 11, tá certo? Ele cuida de uma situação relativa à violação aos princípios da administração pública, em que alguns incisos foram revogados, outros foram, logicamente, adaptados. O inciso 1, 2 e 3, me parece. Inciso 1 e 2 foram revogados, né? O inciso 1 e 2. Aí aqui nós temos o quê? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública estão no artigo 37 da Constituição, viu? A ação ou omissão dolosa, ó, exige o dolo, não é a questão de ou violação aos princípios sem que tenha comprovado o dolo, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí precisa de ter as seguintes condutas. Caracterizada por... Qual é? Inciso 1 e 2 foi revogado. Tem o inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Olha, aqui nós temos aquela situação de alguém que exerce cargo público na Receita Federal, nos bancos públicos, em outros locais, e que, por lei, eles têm os segredos. E também políticas públicas que vão ser definidas e que, enquanto não for publicizado a decisão, não pode ser dado qualquer informação à imprensa. Tudo isso a gente vê aí, a aberração ocorrendo diariamente. E aí é ato de improbidade. Às vezes não causa prejuízo assim, de forma materializada, encontrada, não causa prejuízo, mas viola o princípio
da honestidade, da lealdade com o poder público, da imparcialidade e da legalidade. Por lei, eu não posso dar informação. O inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais. Olha, negar publicidade, às vezes a publicidade é tudo. Isso tem razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento de procedimento licitatório, com vista à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Deixar de prestar contas, quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. É preciso que configure o ato de improbidade com a materialização completa do inciso. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica, olha aí o que eu terminei de falar. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contratos e contas de parcerias firmadas pela administração pública, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Bom, aqui, minha gente, interessante. A imprensa diz que, não, que a lei permite agora esses atos de nomeação de agente público. A lei foi o contrário, proíbe. E ainda compreendendo aqueles ajustes mediante designações recíprocas, tribunais com órgãos públicos da administração direta, com órgãos públicos do legislativo, e assim, onde tem aí pelo Brasil afora só muita denúncia nesse sentido. Praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário, ato de improbidade que contraiu o disposto no artigo 1º do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas, de obras, de serviços, de campanhas dos órgãos públicos, mostrando aí o artigo 1º do artigo 37 na base principiológica desse artigo, certo? Bom, aí vem depois os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, 5º, que a gente vai analisar na próxima segunda-feira, inclusive com o artigo 12, que são os efeitos da sentença na ação de improbidade. Aí a gente vê exatamente, olha, a aula de hoje e a aula de segunda-feira com base na próxima prova, que já vai ser, eu já estou dizendo qual é, e apenas segunda-feira eu vou dar um prazo para vocês entregar na outra segunda, e quando chegar na outra segunda, a gente tem a aula de segunda, tem a aula de sexta, tem a aula da outra segunda, que já tem terminado, logicamente, a ação de improbidade. Tá certo? E a gente já está trabalhando matéria com relação à ação, à terceira avaliação, que também será dirigido, e eu vou explicar tudo que vai ser objeto da prova, da próxima avaliação, na matéria que a gente vai dando. Tá certo, pessoal? Para completar aqui, alguma coisa de informação sobre a prova ainda, eu já falei bastante durante a aula de situações, e quero dizer a vocês, se alguém quiser que eu faça quiser que eu dê as informações da sua prova a respeito do que é, porque tirou 10, ou porque tirou 2, ou 5, ou 4, ou 3, ou 6, ou 7, ou 8, ou o que for, é só mandar para meu e-mail, minha gente, barros@profbarros.adv.br. Eu olho direitinho e vou falar. Não tiro ponto, calma. Porque esses pontos que eu botei na prova, eles não são o que vocês tiraram mesmo, não. Então, eu já sei, eu dei os pontos, porque achei que era ainda a primeira prova, porque ainda... Eu não vou tirar, não vou ser rigoroso, porque se eu fosse rigoroso, as notas seriam baixas mesmo. Se eu fosse rigoroso, as notas seriam muito baixas, tá certo? Mas eu não sou. Eu botei nota em quem só colocou o esqueleto da prova, o esquema, o espelho da prova, tá certo? Engraçado é que muita gente pergunta, o espelho da prova é engraçado. O espelho da prova, a primeira coisa que eu disse desde que botei o primeiro roteiro, essa primeira prova, o espelho da prova está no primeiro roteiro. Quer ver? Vocês peguem lá, dê uma olhada, por favor, e diga para mim que não está. Onde as características estão enumeradas lá. A classificação está enumerada lá.
no roteiro indica todas as hipóteses de evolução legal e constitucional da legitimidade. Aí você chega e bota aquilo que está no roteiro, é suficiente? Não, o roteiro é o esquema da prova, é o esqueleto, é o espelho, é o que vocês quiserem chamar, o que quiserem dizer, tá certo? As teorias estão lá também. Isso é o espelho da prova, minha gente. Bom, não esqueçam um detalhe, centrem-se na questão. A questão é formulada de maneira objetiva, indicando muito bem o que você deve falar. Não é uma prova subjetiva, seria o seguinte: fale sobre o que você entende sobre o processo coletivo. Aí isso é subjetivo. Que aí cada um ia escrever qualquer coisa. E qualquer coisa que escrevesse eu tinha que verificar só a redação. Se estava correto alguma coisa ou não. Mas o que você escrevesse. Mas a prova não, é objetiva. Eu perguntei algo. Vocês têm que falar sobre aquele algo. Mesmo que se fosse subjetivo, também podia falar sobre outro processo, seria sobre o processo coletivo. Certo? Eu não entendo essas provas como sendo subjetivas. Essa questão de subjetivo. Subjetivo é o que eu quero, o que eu acho. O que eu digo que é para fazer objetivamente, não tem nada de subjetivo, não. Os conceitos das características não tem nada de subjetivo. Eu não entendo indivisibilidade da forma que eu entenda. Isso não é subjetivo. A indivisibilidade tem um conceito só. A circunstância de fato tem um conceito só. A insusceptibilidade de avaliação de um bem direito difuso é um conceito só. Não existe outro conceito, não. Não existe outra ideia, não. Eu posso fazer maneiras diferentes de explicar. É diferente. Posso dar exemplos diferentes, mas o conceito é um só. Não existe. Eu dei uma base conceitual. Isso daí é uma base classificatória conceitual. O que é elementar em conhecimento de direito. Por aí vocês vão vendo. Tá certo? Mas se alguém quiser, tá certo? Fazer, isso é mandar por e-mail, para não ficar nos grupos, nem turma, nem ninguém. Eu guardo todo o segredo, pode ficar despreocupado que não vou passar para ninguém, não. Tá certo? Porque está na condição de professor e de vocês também, entre colegas, também existe. Vocês não estão falando nem distribuindo nada de colegas, né? A não ser por permissão de algum colega, do colega que se sentir prejudicado, não é? Então, fiquem à vontade. E minha intenção, como eu disse desde o primeiro dia, minha gente aqui não é para concorrer, não. É para passar para vocês informações, dados, elementos para a vida profissional. Eu não estou aqui para trabalhar com vocês com questão relativa a uma prova, não. Também ajudo na prova, como vem ajudando muito. Dou logo a prova no primeiro dia de aula, a segunda prova no primeiro dia de aula da segunda matéria. Eu já estou dando também. E já estou dizendo a da próxima. A da próxima é exatamente a matéria que eu vou dar a respeito de controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Pronto, vai ser essa questão que eu vou formular. Vai ser essa a matéria que eu vou formular umas questões do que dentro disso, o que é que vocês vão responder. Só isso eu vou falando e dizendo. Vocês vão responder sobre isso, sobre aquilo outro. Certo? E vou dando e dizendo. Pois é. Hoje aí, quanto à pretensão da ação de improbidade, se vocês quiserem já trabalhar a questão da prova nesse ponto, já pode fazer. E hoje, quanto à pretensão, já tem dado quase tudo aqui. Algumas coisas bestas que eu vou completar na aula, para a próxima aula. E quanto aos efeitos, vai ser a próxima aula toda. Pronto, aí vocês já estão com o material para terminar a prova. Isso de improbidade. Agora, das outras, olha as aulas que tem lá. E em cada ponto que eu fui chegando dessa matéria, fui explicando e dizendo. E hoje aqui ainda falei da ação de civil público, principalmente. Da ação popular do artigo 1º ao artigo 4º, nós temos a questão do objeto. Do artigo 10, 11, 12, por ali, nós temos com relação aos efeitos da sentença. Essa que é a realidade. Tá certo, minha gente? Então, por aí, vamos lá, luta. E um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, e a gente volta para completar essa matéria da prova na segunda-feira, e é quando eu vou dar o prazo da prova, ok? Um abração. Valeu, professor, bom fim de semana. Bom fim de semana, um abração.
Sucesso aí para vocês nos estudos. Eu espero que estudem.